Olá, pessoal. Vamos começar hoje, então. Sejam todos bem-vindos, aqueles que já estavam no curso Reforma Íntima, aos novos. E esse ano a gente vai ter essa honra de fazer mais um curso com o Bechara, que eu aproveito mais uma vez para agradecer muito essas oportunidades que você está dando para a gente, que, sinceramente, não tenho palavras para agradecer. Bem-vindo, Bechara. Namastê a todos. Eu é que tenho que agradecer, né, ao Gresg e a todos os participantes de me darem essa oportunidade de cumprir a minha tarefa espiritual. Essa é uma das minhas tarefas espirituais, né, de poder disseminar informação, despertar consciências, né? Isso já tinha sido dito para mim em mesas mediúnicas, né, de centro espírita. Depois, no terreiro de Umbanda, também falaram que, né, o Oxóssi, né, me trazia essa grata possibilidade de poder explicar as coisas do mundo espiritual. Bom, mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco. Já são 64, eu acho, aí nos ouvindo. Vamos começar, porque a gente tem muita coisa para falar. É verdade. Todos vendo a minha tela? Todos vendo a tela. Sim, Marcos. Tá? Bom, então no nosso primeiro encontro, curso de apometria sob a luz da doutrina dos espíritos, uma primeira explicação que vale a pena é que não é sob a luz do espiritismo exclusivamente. A doutrina, né, o espiritismo é uma doutrina onde os espíritos nos trazem as informações as quais nós não conseguimos por si só compreender. Então, né, como diria os espíritos a Kardec, né, a doutrina não foi ditada cega e nem imposta a crenças e dogmas, tá certo? Então, a doutrina dos espíritos ela aborda uma infinidade de crenças, né? Ela aborda a Umbanda, o Candomblé, né? Todas as crenças que você possa imaginar que acredita na vida além da morte do corpo físico, né, faz parte da doutrina dos espíritos. Então, aqui tem uma infinidade, né? Então, o curso é muito mais espiritualista, né, sob essa ótica, do que espírita, tá certo? Então, o que a gente vai ver hoje na aula? Eu gosto sempre de lembrar que a minha capacidade de falar durante esse tempo é de 90 minutos. E o material ele é muito mais rico do que essa minha capacidade de falar. Então, a ideia é que os alunos, os participantes, sempre possam ler o material, estudar o material, né? E quando, né, houver a palestra, quando chegar o momento da palestra, eles possam estar ali concatenando, né, as possíveis dúvidas e, se continuar tendo dúvida, utilizar o WhatsApp. Né? Manda a pergunta para a Simone que passa, e é um prazer enorme poder sanar essas dúvidas, caso ocorram. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos fazer a apresentação do curso, uma forma bem rápida, né? Os axiomas, ou seja, quais são os pressupostos da apometria? O que é necessário saber e conhecer para poder trabalhar com a apometria? Quem foram os precursores da apometria? O que é a apometria? E a apometria versus o espiritismo. Eu já estive numa mesa de debate onde um dos palestrantes, que estava inclusive do meu lado, disse que a apometria e o espiritismo não tinham nada a ver. Tem alguém com o seu microfone aberto e está dando microfonia. Então, na realidade, isso é uma grande ilusão, né? Porque todo e qualquer trabalho de desobsessão que possa orientar espíritos, às vezes, ignorantes e sofredores, todo o trabalho que possa amenizar dores da alma,
na realidade, fazem parte do espiritismo. E a apometria faz isso. Vocês vão poder acompanhar dentro do contexto do conteúdo das aulas, e, na realidade, o objetivo maior é trazer um acalento, um conforto para a alma das pessoas, principalmente nesse momento que a gente vive, que é um momento de muitas incertezas, de muitas dúvidas, onde a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a apometria dá essa possibilidade, dessa compreensão, da gente poder trabalhar e trazer mais luz para esse mundo que ainda é de expiações e provas em transição para a renovação. Tá certo? Então, vamos ver a apresentação do curso. Primeiro, eu vou mostrar a vocês uma estatística rápida, né? Nós temos hoje 102 participantes do curso. E aí eu chamo a atenção desses 102, pelo menos 10, eu tenho certeza que não fizeram a inscrição. Talvez foram convidados por algum amigo, né? Acabaram recebendo o link e entraram no grupo de WhatsApp, né? Vão ter acesso ao material didático, mas não fizeram a sua inscrição no curso. Então, eu vou recomendar que vocês façam a inscrição para a gente poder sempre saber, né, quem são os participantes. Né? Se você olhar aqui nesse gráfico, né, 60% é do Rio de Janeiro, né, 52% da capital e 8% dos outros municípios. Mas a gente tem gente de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraíba e até um amigo do Peru, de Lima. Tá certo? Então, isso está contabilizado, né, no material da inscrição, que a Simone me passou pelas planilhas, mas eu já verifiquei que tem mais 10 participantes. Então, fica aí o apelo a quem não fez a inscrição formal, né, preencheu aquele cadastro, que o faça para que nós possamos conhecer. E é baseado nisso que a gente vai montando as aulas para que haja uma lucidez maior. Bom, uma das perguntas que nós fizemos é quem é médio trabalhador de algum centro ou de algum terreiro, né? Centro espírita ou espiritualista. Então, 62%, ou seja, 57 pessoas dessas 92, são trabalhadores, são médios trabalhadores. E 38% não estão trabalhando, podem até ser, devem ser, né? Ou melhor, são médios, mas não estão em nenhuma atividade mediúnica no momento. E sobre o conhecimento do que é a apometria, nós ficamos ali quase no meio a meio. 51% diz que já teve acesso, já conheceu alguma coisa, e 49% desconhece. Então, veja você que é um curso que tem que esclarecer muito bem o propósito da apometria para que não haja dúvidas. Bom, a apresentação do curso, acho que vocês todos já estão cansados de ver, vai ser um encontro por mês, de janeiro a dezembro, ou seja, serão 12 encontros, todas as terças-feiras que sejam a segunda terça-feira do mês. É de 20h30 até 22 horas, são 90 minutos. Né? Aqui tem o link da inscrição, para quem ainda não fez, depois está em PDF, mas se você copiar e colar no Google, ele leva você lá para a inscrição. E os benefícios de quem está inscrito, além de fazer o download do material didático, é poder participar do grupo de WhatsApp. A missão do curso é muito importante a gente entender. O nosso objetivo maior, né, que é a missão, é fazer com que vocês possam despertar a consciência, refletir sobre esses conteúdos que serão passados, sob a luz da doutrina dos espíritos, que estão coadunados com os ensinamentos de Jesus. Jesus é brilhante, né? Enquanto esteve conosco, não só nos deu exemplos, mas mostrou como o ser humano deve se portar, a fim de despertar a consciência e oportunizar a aplicabilidade do método e das técnicas de desobsessão, objetivando produzir o tratamento e, se houver merecimento, a cura. Isso é muito importante. Tá? Tem um livro, eu já citei ele quando eu estava dando o curso de Reforma Íntima, que é O Mago de Estróvulos. E ele tem um capítulo inteiro que ele fala sobre o merecimento da cura, né? Porque um discípulo pergunta se o trabalho de tratamento não seria inequívoco
a partir do momento que aquela pessoa estava com uma doença, vamos dizer assim, que o condenava, né, a poucos meses de vida. Ele dá uma resposta brilhante, ele fala assim, nosso objetivo é aliviar o sofrimento dessas almas, tirar, na medida do possível, as dores que elas sentem. O merecimento da cura depende de processos kármicos, depende da autorização da espiritualidade maior, né? Então, isso faz parte também do conhecimento da apometria. Nós tratamos, mas a cura por si só, ela não depende apenas de nós. Ela é um emaranhado de problemas kármicos que fazem parte da história daquele espírito. Tá certo? E, normalmente, as pessoas, né, que têm sofrimento, né, porque sofrimento é uma opção. A dor faz parte do mundo de expiações e provas, mas o sofrimento é opcional. Por que o sofrimento é opcional? Porque o sofrimento é a não compreensão do porquê você passa por determinadas dores. Então, o sofrimento é quase que um martírio pessoal e, às vezes, até se vitimizando. Então, isso não é bom. Então, as dores fazem parte, infelizmente, né, ainda do nosso processo de aprendizagem nesse mundo de expiações e provas. Mas o sofrimento não. Então, a apometria vem trazer exatamente luz a essas dores, mostrando que é possível, sim, conviver com as dores e até viver bem, né? Porque, na realidade, essas dores e esses problemas que nós vivemos são reflexos, né, na lei de causa e efeito, de vidas pretéritas, de coisas que nós fizemos no passado, atitudes, palavras, pensamentos, emoções totalmente divergentes da lei de Deus, fazem, né, e acumulam no nosso campo mental essas possibilidades de dores que, no futuro, fazem parte da nossa história. E o curso também ele tem por missão dar subsídios à implementação de uma forma segura dos métodos e técnicas da apometria. Então, repara que aqui eu só citei a apometria por decreto, que é a que eu vou indicar por acreditar ser a mais segura, aquela que não dá muita margem aos ataques que normalmente uma casa sofre quando faz a apometria. Mas você vai aprender técnicas da apometria para trabalhar nas três formas, né? Você tem três formas de trabalhar com a apometria. A primeira, vamos dizer assim, seria a apometria onde você coloca uma pessoa deitada, né, numa maca, e tem ali, né, de 4 a 8 médios. Eu já fui em casas que tinham até 12 médios, onde cada um tem uma tarefa. Um é um médio vidente, o outro é um auditivo, o outro ele consegue incorporar os espíritos que estão ali perturbando, né, aquele paciente, por aí vai. Então, isso é uma forma de trabalhar. A segunda forma é a apometria por decretos quânticos, que é a forma que a gente vai dar a vocês todos os subsídios para vocês implementarem, porque ela é muito segura. Eu fui conhecer essa forma de trabalhar em Santos, eu não conhecia, já trabalhava com apometria no Rio de Janeiro, né, e quando eu fui para Santos, eu acabei conhecendo a Casa da Luz, que é uma casa maravilhosa lá, onde tem um dirigente chamado Palermo, e ele fez essa colocação, né? E quando eu tive acesso, né, e eu passei a ser o trabalhador da Casa da Luz lá, eu fiquei intrigado, eu falei, bom, eu vou checar, né, eu como pesquisador, vou checar se todas as leis da apometria, todas as técnicas operacionais estão sendo atendidas, porque é fundamental você, em qualquer forma que você for trabalhar com apometria, seja né, com um grupo pequeno, com atendimento ali na maca, ou apometria por decreto, onde o paciente está sentado e tem um médium, cada paciente tem um médium atrás dele, ou então à distância. Também você pode fazer, né, por uma questão de caridade, com um registro, seja uma foto, nome completo, data de nascimento da pessoa. Você pega ali um pequeno grupo de 3 pessoas, 4, e você consegue também fazer
a apometria à distância. Porém, todos os trabalhos de apometria eu recomendo que sejam feitos dentro de uma casa espiritualista. Marco, por quê? Eu não posso fazer na minha casa? É muito perigoso. Porque quando vocês vão aprender isso, quando a gente abre 7 estalos, né, comandando os pulsos eletromagnéticos para abrir os 7 corpos espirituais, você coloca a mão em determinadas áreas que tem memória, tá certo? Que é lá no campo mental, né, no corpo mental inferior. Então, quando você faz isso, normalmente, se for um trabalho de goécia, se for um trabalho de magia negra, por exemplo, né, que pode perpassar de uma encarnação para outra, imediatamente o autor daquele trabalho, que seria um mago negro, ele passa a ter conhecimento que alguém está mexendo no trabalho dele. E por muitas vezes ele se faz presente, ele vai ver o que é. Aí imaginou, você está fazendo esse trabalho na sua casa, aparece um mago negro na sua casa, lá lhe visitando, para saber que negócio é esse de estar mexendo numa vítima dele? Então, não é uma coisa recomendável você fazer um trabalho apométrico na sua residência. Ela deve ser feita sempre num local que é protegido e sempre utilizando as leis da apometria, né? Uma das primeiras técnicas operacionais, que também é identificada como lei, é a criação de campos de força, né? De base quadrangular e piramidal. Vocês vão aprender tudo isso. Então, independendo do nível de mediunidade que você tenha, do conhecimento que você tenha, não se arrisque a fazer esses trabalhos na sua residência. O local ideal é um centro de umbanda, um centro de candomblé, uma mesa mediúnica, uma casa espiritualista, uma casa espírita, onde realmente há uma proteção ali, existe todo um trabalho de proteção para esse tipo de trabalho. E, no fundo, a gente sempre busca orientar e aliviar as dores e as doenças da alma, né, que todos nós temos. A justificativa do curso é que não dá mais para a gente continuar presenciando dores e sofrimento alheio e tendo oportunidade de ajudar, né? Isso faz parte de ser humano. Se eu posso ajudar, eu tenho que ajudar. Isso é dharma. Lembrando, karma é uma relação de causa e efeito. Você recebe aquilo que você plantou. Isso é o karma. E o dharma são os comprometimentos que você assume, que, na realidade, quase sempre são virtudes, são possibilidades de crescimento espiritual. Então, o dharma de trabalhar com apometria é muito importante, inclusive você ameniza o teu karma, tá certo? E outra coisa que vale a pena a gente citar é que todos os grupos, eu já trabalhei em vários estados, em vários municípios, né, em estados aqui brasileiros, e eu nunca gostei de trabalhar com pessoas que não estivessem fazendo a sua reforma íntima. Por quê? A gente costuma dizer que o trabalho de apometria sempre é em grupo. E se é em grupo, é uma corrente vibracional que vai trabalhar com o primeiro princípio hermético, que é o mentalismo. Então, tem um ditado que é muito sábio, que diz que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se você tem algum médio da corrente e não está em plena reforma íntima, não fez a sua higienização e a sua disciplina para os trabalhos, ele fragiliza o grupo todo. Tá? Então, sempre quando eu trabalhei, né, em casos diferentes, em locais diferentes, eu sempre procurei saber, né, aos pouquinhos, se aquela pessoa estava em plena reforma íntima. Por quê? Porque ela se torna alvo de ataques. E esses ataques não chegarão só nela, chegarão em todo o grupo. Tá certo? Então, é muito desagradável, isso já aconteceu comigo, né, de uma pessoa chegar totalmente, vamos dizer assim, afoita, em cima da hora, e a direção da casa permitir que ela participasse da apometria, e ela simplesmente tumultuou o trabalho todo, porque ela acabou incorporando um espírito sofredor,
né? E atrapalhou e não queria ir embora de jeito nenhum. Né? A gente foi no asna dela lá para desbloquear e a coisa não saía, e deu trabalho. Deu trabalho. Então, estar em plena reforma íntima é fundamental, porque senão vocês vão realizar muito pouco e com qualidade duvidosa. Tá? Então, fica esse alerta aí. Marco, não fiz o curso de reforma íntima. Se você entrar lá no site do GRESG, tem todas as palestras, as 22 palestras do curso constam lá. Então, vai lá, dá uma olhadinha, pega principalmente, por exemplo, a 5ª aula, que eu falo da metodologia para a sua reforma íntima. Se você pegar somente a 5ª aula, assistir somente a 5ª aula do curso de reforma íntima, você já vai saber a metodologia que você deve usar para você colocar em prática a sua reforma íntima. Então, a apometria, ela necessita de uma base moral dos médios, para que eles não sejam alvos de ataque. Ok? Que tal o conteúdo das aulas? E eu chamo a atenção que essa sequência de conteúdos ela pode ser alterada conforme o processo de ensino-aprendizagem. Tá certo? Hoje mesmo, quando eu estava revendo, nessa 3ª aula aqui, eu acrescentei uma coisinha, que é as formas de trabalhar, né, que eu citei agora. Então, eu estou produzindo um desenho para saber como é que é o layout, né, de um trabalho de apometria por decreto, como é que é o layout de um trabalho da apometria onde tem uma maca ali no meio e os médios ficam em volta. Então, eu estou produzindo, né, e vai ser mais um acréscimo que não deixa de fazer parte das técnicas operacionais, né, ou leis. Né? Algumas literaturas chamam de técnicas operacionais e outros chamam de leis da apometria, mas são a mesma coisa. Aqui você, né, vai verificar que o curso é bem rico, ele vai te dar muitas possibilidades de entender muitas coisas. Inclusive, o que é um operador da apometria, né, quando ele fala, né, o que ele está plasmando no ambiente, e você sabe que a palavra vibra e plasma. Né? Você conecta o mundo físico ao mundo espiritual através da palavra. Então, existem regras para o operador, existem regras de mentalismo para os médiuns. A gente vai... o esclarecedor. O que é o esclarecedor? É aquele que antigamente se chamava de doutrinador, aquela pessoa que às vezes conversa com o espírito. Né? No caso da apometria por decreto, isso não acontece. Acontece mais naquela apometria onde existe uma pessoa, né, numa maca ali e os outros médicos estão em volta. Mas, mesmo a gente não recomendando nesse curso esse tipo de apometria, você vai saber como é que você deve conversar com um obsessor, com um mago negro, o que você não pode falar, o que você deve falar, como é que você deve tratar ele. Isso é importante para que cada médium possa melhorar a sua qualidade mediúnica. A gente vai falar das leis herméticas, né? Principalmente do mentalismo, que é, vamos dizer assim, a base estrutural da apometria. Vamos falar da cromoterapia, né? Como é que você cria a ideoplastia de cores, porque, na realidade, a gente sabe que cor, na realidade, não existe. A mente é que, não entendendo os padrões vibracionais diferentes, ela interpreta aquilo como cor. Né? Então, você pega um vermelho, né, que tem uma vibração, vamos dizer assim, menos rápida, né, vibra menos do que um branco. O branco é acima de 12.000 Hz por segundo. Então, o vermelho está entre 600 e 800. Então, você vai verificar em que momento eu coloco um verde claro, né, para poder fazer asepsia, em que momento eu coloco o vermelho no chakra da base para poder dinamizar o chakra da base. Então, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também dos MOFs, que são os micro-organizadores florais. Né? Então, quais são os florais que são interessantes serem tratados? É como se fosse a homeopatia, para que as pessoas possam estender o seu tratamento num contexto a nível perispiritual. Né? Os florais, né, a própria homeopatia, ela não trata só do corpo físico, ela trata primeiro do corpo energético, para depois chegar no corpo físico. Existe um código de ética da apometria também, que a gente vai poder comentar. Então, esse é o conteúdo do curso, que pode ter alguns acréscimos, algumas
variações aí, mas é desta forma aí que a gente vai trabalhar. Vamos ver os axiomas da apometria. Bom, eu vou ter que acelerar um pouco para poder bater todo o material, mas a explicação toda detalhada consta no próprio material. Então, a gente sabe que nós temos 7 corpos. Esses corpos, na realidade, eles servem para quê? Para fazer um descenso energético. O que é um descenso? É diminuir a energia. Então, por exemplo, se eu pego um padrão vibracional muito alto, né, por exemplo, uma estação de energia, e tento botar a ligação daquela estação de energia direto numa lâmpada, o que vai acontecer com essa lâmpada? Ela vai explodir. Ela não aguenta tanta energia, né? Então, os corpos perispirituais, eles servem exatamente para ir filtrando a energia, até chegar no corpo físico. E tem uma coisa que muita gente não entende, e a gente vai ter oportunidade de explicar isso sempre, é que o corpo físico ele tem um padrão vibracional que é do mundo material, ou seja, ele vibra na matéria. E os outros corpos vibram na antimatéria. Marco, o que é a antimatéria? É o mundo invisível, é o mundo energético, é o mundo que a gente não consegue ver. Né? Então, essas vibrações aqui, né, que estão colocadas aqui em cima, são relações hipotéticas para você compreender o padrão vibracional. Quando você chega nos 3 últimos corpos, né, que é o corpo mental superior, que, na realidade, protege aqui o corpo causal, que é o ego, o corpo búdico e o Atman, esse Atman vibra acima de 2.000 Hz, ele vibra no mínimo. Isso aqui, quando eu falo acima, pode ser, na realidade, muito mais, pode ser 10.000, 20.000 Hz por segundo, né? Ciclos por segundo. Né? Então, a gente não tem informação do mundo espiritual qual é o padrão vibracional do Atman. Né? Também não tem do corpo búdico. Então, isso aqui é uma hipótese para o que você possa entender. Então, você vai ver aqui que tem, né, um cordãozinho amarelo aqui, que é o cordão de prata, que passa pelo Sutratma, que é uma passagem divina, até chegar ao Atman. Então, é o espírito que recebe a energia, é o espírito que irradia a energia para todos esses corpos. E como a irradiação espiritual, né, do Atman é muito alta, você tem que ter corpos espirituais que vão filtrando isso até chegar no corpo físico. Então, aqui, o mental superior, o mental inferior. O corpo mental ele tem formato ovalado. Ele não tem o mesmo formato do corpo físico. Aqui está o corpo espiritual, que é como os espíritos se apresentam no mundo espiritual, né? Quando encarnados ou desencarnados, eles se apresentam com essa forma aqui. Aqui está o duplo etérico, que é o corpo energético, que viabiliza o corpo físico, né? Ou seja, ele perpassa todas as energias para a formação do corpo físico. Toda doença que se manifesta primeiro, né, no corpo do duplo etéreo, para depois chegar aqui. Mas essa doença que se manifestou aqui, ela vem daqui, do mental. Porque o corpo búdico, ele, na realidade, é como se fosse um banco de dados da consciência. Já ouviu falar? As pessoas falam assim, as leis de Deus estão gravadas na consciência, estão gravadas aqui no corpo búdico. E eu já trabalhei em casas que acreditavam que a gente tinha acesso ao corpo búdico e podia despolarizar ou polarizar qualquer memória do corpo búdico. Isso é um engano. Você não tem como alterar as informações, esse banco de dados do corpo búdico. Que esse rosinho aqui, esse lilazinho aqui. Por quê? Porque ele é o histórico do espírito. Então, esse histórico é perpassado para o corpo mental inferior, através da persona, que é o ego, e o mental inferior passa para o corpo espiritual, que passa para o duplo etérico, que passa para o corpo físico. Então, toda doença tem origem onde? No corpo mental. Aqui, Então, de acordo com as mazelas que você fez, tudo que você faz enquanto encarnado é registrado, é como se fosse um HD enorme que registra tudo. De uma encarnação para outra, o que foi mal resolvido ou que não foi resolvido, ele é perpassado energeticamente pelos geneticistas da espiritualidade. Eles passam para o corpo mental superior, que, por sua vez, passa para o inferior,
que, por sua vez, passa para o corpo espiritual, para o duplo etéreo, até chegando no corpo físico. Então, é por isso que tem pessoas que, em determinado momento da vida, o cara com 52 anos contraiu um câncer. É porque, na realidade, aquela mazela já constava ali no corpo búdico e teve um tempo para ela ir irradiando até chegar o momento que chegasse ao corpo físico daquele paciente. E, por incrível que pareça, é estranho o que eu vou falar, mas o câncer, por exemplo, ele é para o espírito, ele é um benefício assim que não tem como você explicar. Por quê? Como se fosse um mata-borrão, como se você estivesse colocando para fora todas as suas mazelas. Então, o câncer tem essa capacidade de sugar as mazelas. Então, ele acelera o teu desenvolvimento espiritual, certo? E é muito triste a gente, né, falar sobre isso. Eu já tive pessoas próximas a mim que desencarnaram por câncer, e você consegue ver, né, a gente, né, tem uma certa evidência, você consegue ver o descolamento do duplo etéreo pelas extremidades, tanto dos pés quanto das mãos. Né? Então, eles vão descolando e a pessoa muito magrinha, né, muito debilitada. Mas para o espírito, e eu comprovei isso, essa pessoa próxima a mim que desencarnou, posteriormente numa mesa mediúnica, nós a recebemos, eu pude vê-la, e ela estava belíssima, assim, sabe, resplandecendo brilho, luz, né? E desencarnou de uma forma muito triste, muito magrinha, muito pálida, muito esquálida mesmo. Né? E se apresentou na mesa mediúnica quase 8 meses depois, de uma forma maravilhosa, muito bonita. Né? Então, comprova isso. Então, fica aí o conhecimento para vocês que todos esses corpos se interrelacionam. Eles trocam energia o tempo todo. Matéria e antimatéria, dentro desse contexto, são constantemente irradiadas de um lado para o outro. Marco, eu queria entender mais essa coisa de matéria e antimatéria. Você vai entender agora. Então, aqui, fluido universal, né? Ou como alguns chamam também de fluido cósmico, é aquele que o Leon Denis chamou de hálito de Deus. Ele está presente em todos os sistemas solares, em todas as galáxias, né? Em tudo que existe, tudo que o nosso querido Pai, grande Criador, cria, ele cria com o fluido universal. E o fluido universal, ele é matéria para a criação de tudo que existe. Ou seja, a partir do momento que você tem um adensamento, ele vai, na realidade, saindo do que a física quântica chama hoje de energia escura, matéria escura, até chegar na matéria conhecida que nós conhecemos, que é a nossa tabela periódica com 118 elementos. Então, você tem o fluido universal, repare que o que eu for botando aqui vai adensando. Você tem o fluido da galáxia, né? Só para lembrar, só na nossa galáxia, o nosso sistema solar está ali no esporão de Órion, tem bilhões de sistemas solares. Tá certo? Então, existem bilhões de galáxias e só na nossa galáxia existem bilhões de sistemas solares. Nós somos um daqueles sistemas solares que estão ali no esporão de Órion. Depois você tem o fluido do nosso sistema solar. Poxa, Marco, é diferente. Porque você tem determinados sistemas solares onde os espíritos são muito evoluídos. E só para lembrar, o corpo perispiritual de um espírito ele é retirado do fluido do orbe. Então, existe uma diferença, né, do fluido do nosso sistema solar para o fluido do planeta Terra. Por exemplo, se você pegar a Terra, ela tem uma densidade, né, segundo a NASA, de uma gramatura de centímetro cúbico de, se não me engano, 5,54. Se eu comparar com Saturno, que está dentro do nosso sistema solar, ele é muito maior, porque Saturno é 0,68, 0,69. Né? Então, um espírito que habita Saturno, ele tira o quê? O fluido daquele planeta gasoso. Então, ele é muito menos denso. Diferente do fluido que é retirado do nosso orbe, que é a Terra, que ele é quase que matéria. Ele é muito denso. Tá certo? Aí você tem a matéria,
Você tem a matéria invisível, a gente vai ver, e você tem, dentro dessa matéria invisível, né, o perispírito, que exatamente sai aqui, ó, do fluido da Terra, né, do planeta Terra. Então, ele é que vai ser a matéria-prima para formar os corpos perispirituais. Você tem o plasma, também que é invisível. O plasma é um gás ionizado. E você tem o gás, né? A gente não vê isso aqui, mas a gente sabe que existe. E você tem a matéria visível. São os líquidos e os sólidos. Então, se você olhar, o que compõe a matéria conhecida é isso aqui, ó, os sólidos, né? Na realidade, são os átomos que vão formar os sólidos, os líquidos e o próprio gás. E uma parte do plasma. Marco, por que uma parte do plasma? Porque o plasma é um gás ionizado, onde você tem, por exemplo, uma TV de plasma. Né? Então, existe uma matéria conhecida que faz parte do plasma. Essa matéria conhecida ela representa apenas 4%. A ciência hoje, a física de partículas, a física quântica, ela mostra que dos 100%, né, que a gente entende hoje, pode ser que amanhã ou depois mude, apenas 4% do que existe de, entre aspas, matéria, né, que é tudo originado aqui no fluido universal, é conhecida. Isso aqui leva o quê? Por 118 elementos da matéria, né, da nossa tabela periódica. Aí tem a matéria escura, né, esse conceito de matéria escura, energia escura, né, foi trazido pelo Stephen Hawking, né, um grande estudioso, que é a encarnação de Newton, de Isaac Newton, né, foi a reencarnação de Isaac Newton. E existe uma parte do plasma que nós não temos acesso, nós não entendemos. Ele está aqui, presente, mas nós não conseguimos identificar, nós não temos elementos para identificar. Então, o que forma, né, o fluido do nosso sistema solar e o fluido do planeta Terra, né, é a chamada matéria escura. Marco, esse conceito de matéria escura, ele interage com os nossos corpos? Sim. Nós não sabemos ainda. É engraçado, às vezes, você ver a NASA, né, mandando sondas, tenta filmar Marte e outros planetas, e fala lá não tem vida, porque o cientista acredita que a vida é baseada só no hidrogênio e no oxigênio. Isso não é verdade. Existem outros planetas do nosso sistema solar que a base da vida não é hidrogênio e oxigênio. São determinadas partículas que nós não conhecemos, que vão formar exatamente, né, alguns fluidos de orbes, como Marte. Marte está muito mais avançado do que nós, né, em matéria de moralidade, de tecnologia, em torno de 700 anos, mais ou menos, Marte. Tá? Então, isso faz parte da matéria escura. Mas, voltando, essa matéria escura, Marco, ela interage nos nossos chakras, por exemplo? Sim, a gente vai ver aí. E, por último, a energia escura. Essa aqui nós desconhecemos completamente, que são as micropartículas, sei lá, as infinitas miniaturas de partículas que vão formar o fluido universal, que é o hálito de Deus, e o fluido das galáxias. Essa nós desconhecemos completamente. Mas se você somar aqui, dá 100%. Então, essa tabela mostra para você que nós trabalhamos, sim, com todos os elementos que constam aqui, só que praticamente a gente só conhece isso aqui, né? Daqui para cá, né? Metade do plasma para cima, que é a nossa tabela periódica. Mas nós interagimos com todas as outras energias através dos nossos chakras, né? Fazendo irradiações no nosso campo áurico e por aí vai. Bom, uma reflexão hipotética, para vocês saberem, se a gente fizer uma regra de 3 simples aqui, né? Depois vocês vejam com calma aqui, só do nosso sistema solar, das 2.950 elementos ou partículas, chama do jeito que quiser, que possam existir no nosso sistema solar, tá? A ciência desconhece 2.832. Ou seja, Isaac Newton estava certo. O que a gente conhece é uma gota e o que a gente desconhece é um oceano. Então, repare,
dos 2.950 possíveis elementos, ou seja, possíveis partículas existentes para a formação de matéria, de corpos, nós só conhecemos 118. Nós desconhecemos 2.832. Então, veja como a nossa ignorância ainda é muito grande. Depois, vocês vejam com calma isso aí. Outra coisa que vale a pena é o que os hindus chamam de prana, significa energia vital, que é sinônimo, né, de fluido cósmico. Então, prana é sinônimo de fluido cósmico. E esse espectro dessa energia ele é quântico. Puxa, Marco, o que é quântico? Né? Quântico não é a primeira vez que foi referenciado, foi por Max Planck, quando ele dizia, né, depois o Einstein corroborou isso, que as partículas eram tão ínfimas e tão pequenas que elas vinham em quantos, ou seja, em pacotes. Então, ela é quantificável, ela é abrangente, ela é inclusiva. Tá? Então, isso faz parte da história da física quântica. Né? E essa energia do prana ela é quântica, ela vem em pacotes. Você tem as energias físicas, né, que vão formar as 5 interações de força: eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca e a força de sincronicidade. A ciência ainda não consegue entender bem a força de sincronicidade, que é a sensibilidade entre as partículas. Isso é que oportuniza, por exemplo, a cura à distância. Tá? Então, nós conhecemos 5 tipos de interações de força, 5 tipos de energias no nosso sistema solar. Né? Então, elas vão atuar no corpo físico e no duplo etéreo. Isso é que vai fazer parte dos 4% da matéria conhecida, ou seja, os 118 elementos da tabela periódica. E você tem as energias etéreas, que é a matéria escura, que a gente viu no slide anterior, e a energia escura. Elas vão atuar em todos os corpos perispirituais, inclusive no corpo mental. Inclusive, cerceando, dando suporte para a transmutação das coisas que estão no corpo búdico para serem perpassadas para o corpo mental. Tá certo? Essas energias interagem entre elas, espírito, perispírito e corpo físico. Marco, isso é importante eu saber para conhecer mais sobre a apometria? Porque você vai lidar com energias que você desconhece. Então, você vai precisar saber criar ideoplastia, a gente vai ensinar isso para você. Saber trabalhar com imagens mentais, saber trabalhar com o primeiro princípio hermético, que é o mentalismo. Ok? E tem a fisiologia do corpo sutil. Né? Então, a fisiologia do corpo sutil ela tem 4 grandes, vamos dizer assim, sistemas. Tem os tipos de prana, que eu vou mostrar depois desse slide, né? Ou forças vitais. Peraí, Marco, peraí. Existe mais de um tipo de prana? Sim, os hindus, né, através dos Vedas, já nos trouxeram isso. Então, você vai ver, você tem um sistema de chakras, né, que são, vamos dizer assim, as fontes por onde fluem as energias para alimentar o nosso corpo energético e o corpo físico. Você tem o sistema de fluxo prânico, que são as nadis, são pequenos tubos, né, de energia, como se fossem canaletas, né, os grantes e os marmas, né? Tanto os grantes quanto os marmas, eles fazem parte do conceito do fluxo prânico. Posteriormente, vocês vão entender o que significa cada coisa dessa. E a fluidez da energia Kundalini. Né? Se você pegar a energia Kundalini, ela, na sua essência, ela vem do centro da Terra. É uma força telúrica que integra o nosso complexo energético através do chakra da base. E a tendência dela é subir. E a tendência dela é que ela seja transmutada em energia e força espiritual. Tá? Por isso é que os Vedas, né, e os hindus, de uma forma geral, os yogins, sempre falam da subida da Kundalini. Né? Então, você também vai poder entender melhor posteriormente sobre isso. Vamos ver os diferentes tipos de energia. Eu fui buscar, né, eu sempre me refiro a algum tipo de conhecimento, eu sempre cito a fonte, caso você queira buscar. Né? Isso aqui está nas Upanishads da Yoga, né? São textos sagrados da antiguidade, onde os Vedas afirmavam, né, há mais de 5.000 anos atrás, o que os físicos quânticos falam hoje. Somos um campo de energia operando em um campo de energia, ou seja, nós
trocamos energia o tempo todo, nós transmutamos, nós temos a capacidade de transmutar energias ruins em energias boas, nós temos muitas capacidades. Então, os Vedas já descobriram que existem 10 tipos de energia. As principais, prana, apana, samana, udana e vyana. E as secundárias, naga, kurma, krikara, devadatta e dhanajaya. Aí você fala assim, Marco, isso aqui é diferente disso? Não, isso aqui é como se fosse subpartícula dessas energias principais. E engraçado que no Ocidente, esse conhecimento, né, isso aqui está nos manuscritos dos Vedas, vários livros dos Vedas, você encontra isso. Mas o Leadbeater, né, que foi um bispo anglicano inglês, que foi levado a Helena Blavatsky levou ele para alguns ashrams na Índia, né, e no Tibete também, e lá ele teve acesso, né, aos conhecimentos dos Vedas. E lá ele descobriu, né, e ele cita, inclusive, essas principais energias aqui, no livro dele, que é um livrinho chamado Chakras, que foi escrito em 1927. Então, foi a primeira vez que no Ocidente foi publicada alguma coisa, né? A Helena Blavatsky já publicava coisas dessa natureza, mas o Leadbeater foi lá especificamente sobre o chakra. E ele fez uma coisa que a grande maioria dos centros espíritas até hoje não entendeu, ou não leu esse livro para poder entender melhor. Ele deixa claro, em determinado momento, que ele não entendia bem essa subida da Kundalini e, principalmente, o chakra sexual. Então, ele faz uma espécie de uma confusão ali, mas ele admite isso. O Leadbeater era muito inteligente. Ele admite essa ignorância dele. No próprio livro, lá no finalzinho do livro, ele coloca, olha, não entendo bem, mas os monges lá, né, eles não quiseram me revelar como é que era isso, era a subida da Kundalini. Né? Como é que você trabalhava isso para liberar os grantes, né? Que o primeiro grante é no chakra da base, o segundo é no umbigo, né? Tem o da garganta. Então, ele não conseguiu entender, mas ele coloca essa ignorância dele. Então, o Leadbeater não fez um desserviço. Ele simplesmente narrou e trouxe o conhecimento que ele poderia entender na época, e ele chamava essas principais energias aqui de vaios prânicos. Tá? Então, fica a referência tanto dos 2 livros, onde você pode entender. Marco, tudo isso aqui nós não conhecemos. Não, isso não está na nossa tabela periódica. Certo? Todas essas energias identificadas pelos Vedas são elementos contidos no fluido universal, que sofre adensamento conforme o orbe que irão interagir, conforme você viu lá naquele slide onde eu mostro, né, o adensamento. Aí eu pergunto, não seriam essas energias uma espécie de elementos de uma tabela periódica da matéria escura e da energia escura? Eu também não sei, mas cria-se uma hipótese. Eu sou incondicionalmente fã do Kardec. O Kardec sempre recomendou, que a grande maioria hoje dos espíritas não faz, a grande maioria dos centros espíritas não fazem, é questionar tudo, né? Verificar, pesquisar, fazer pesquisa. Né? Hoje, pouquíssimos, né? Você vai contar nos dedos de uma mão só quais são os centros espíritas que fazem pesquisa mediúnica, né? Saber mais sobre a apometria, não é simplesmente negar, porque não está escrito, Kardec não falou. Filhinho, vai estudar Kardec. Kardec disse que a doutrina não foi ditada completa, nem estava suposta a crenças cegas. Né? Então, esses, eu chamo de ortodoxos, né? Esses espíritos ortodoxos, que só querem estudar o que Kardec escreveu, eles acabam limitando a sua própria inteligência e não abrir novas fronteiras. Mas, se não abre, né, dentro do universo espírita, abre em outras áreas. Você vai ver muitas outras áreas espiritualistas que, na realidade, já vêm trazendo essas informações. Então, a gente deve pensar sobre isso. Bom, aqui está, só para vocês terem uma ideia, no corpo físico, tá? Isso aqui está adaptado também do Tinoco, que é o livro que eu citei anteriormente.
cada chakra, cada região do corpo tem um tipo de energia. Né? Então, se você, por exemplo, pegar o Udana aqui, está em amarelo, o Prana está em vermelho, tá? O Samana está em branco, o Apana está nesse amarelinho aqui. Né? E eles vamos dizer assim, eles se distribuem conforme a necessidade do chakra. Então, repara, Kardec, os espíritos para Kardec foram brilhantes, né? Que eles falaram que quem quiser se aprofundar na doutrina dos espíritos tem que entender melhor os segredos do perispírito. Está escrito no livro da Gênese. Tá? Então, você começa a ver que, olha aqui, os yogins já estão, os Vedas, né, de uma forma geral, e que os yogins acabam estudando, né, eles estão anos-luz à frente. Olha aqui, ó, forças vitais principais, Prana, Apana, Samana, Udana, Viana, né, e tem as secundárias ainda. Essas cores de absorção são transmutadas, modificadas em seu espectro luminoso, ao serem consumidas pelos chakras, glândulas endócrinas, né? Plexos nervosos, órgãos e sistema do nosso corpo físico e sutil, gerando energia para esses mesmos corpos. Então, repara, a formação do corpo físico e a formação do corpo energético nosso é uma coisa maravilhosa. Quanto mais eu estudo a fisiologia e a anatomia do corpo sutil, mais ignorante eu me sinto, porque, puxa vida, eu não sabia disso. Olha, para cada tipo de área do corpo tem um tipo de energia, né? E a gente coloca tudo dentro do mesmo saco. Ah, isso aí e não é. Tem tipos diferentes de energia que têm padrões vibracionais diferentes. Tá certo? Então, vale a pena a gente começar a entender um pouquinho mais sobre isso, porque a gente vai trabalhar com essas energias na apometria. As forças vitais secundárias aqui, ó, tem uma coisa engraçada, né? Você pega a energia secundária, Naga, responsável pelo vômito e pelo ato de arrotar. Poxa, Marco, peraí. Existe uma energia específica para eu poder fazer essa atitude corporal? Sim. Kurma é responsável pelo abrir e fechar das pálpebras. Krikara responde pelo ato de sentir fome. Caramba, isso não é só fisiológico, isso é energético. Então, estudar a fisiologia do corpo sutil, a anatomia do corpo sutil, é uma coisa que abre assim, um universo monstruoso para você de querer ter sede para entender cada vez mais. Então, na apometria, nós trabalhamos com essas energias. São forças vitais primárias, que a gente viu no slide anterior, e secundárias. Mesmo sem conhecer, pois são viabilizadas pelos espíritos que nos assistem durante os trabalhos. Você já imaginou um médium trabalhador na apometria que não está lá na sua reforma íntima, né? Que está com muita densidade nos seus corpos perispirituais? Qual é a afinidade de espírito que vocês acham que ele vai atrair? Começou a entender o porquê que a reforma íntima é necessária? Porque o mundo espiritual, em relação ao mundo carnal, ele é um mundo de afinidades. Você, se tiver com muita densidade, você jamais vai conseguir atrair, né, a inspiração de um espírito que tenha uma capacidade luminosa, ou seja, que tem um padrão vibracional muito alto. Né? É igual no terreiro. Eu sou médio, trabalhador, espírita, mas eu também sou médio, trabalhador, sou inclusive sacerdote de Umbanda. Então, às vezes, eu estou num trabalho de incorporação, né? Estou recebendo uma determinada entidade, né? Que às vezes se apresenta como, por exemplo, um Exu, e é um médico. O Exu Tranca-Rua, que eu tenho a oportunidade de incorporar, ele é um médico. Né? Ele não fala, ele não fica torcendo mão, ele não fala de forma... Ele fala normal, né? Altera um pouco a minha voz, o timbre da minha voz, mas ele fala normal. E ele conhece tudo isso. Você já imaginou esse espírito, que é um médico, né, que se apresenta no terreiro como um Exu, que pode se apresentar numa mesa mediúnica como o doutor fulano de tal? Ele, na realidade, precisa que eu esteja em condições de suportar o padrão vibracional dele. Isso me lembra uma vez em que eu me formei sacerdote e sou médio do Instituto de Umbanda Sagrada Sarracene. Né? Eu sou trabalhador da mãe Fátima, que é a irmã
do nosso querido, né, Rubens Saraceni, que deixou vários livros aí maravilhosos para que sejam estudados pelos umbandistas. Então, uma vez ela fez uma experiência, né, de solicitar aos médios que deixassem vir as vovós. Eu nunca tinha incorporado uma vovó, né? Eu sempre incorporava um preto velho chamado Pai Tomé de Aruanda, eu nunca tinha incorporado uma vovó. E quando eu me dei a oportunidade de fazer isso, veio um espírito que se apresentou, né, vovó Maria Conga, e ela falava mentalmente para mim que a gente já se conhecia. E eu, né, dentro da minha consciência, falava assim, impossível, porque eu nunca tinha incorporado a vovó Maria Conga, né? Ela falou assim, eu tenho muitos nomes. Você trabalhou em um centro espírita onde eu era, vamos dizer assim, a homenageada, vamos dizer assim, a patrona. Imaginando, ou foi o SEMA, que é Maria Angélica, ou foi o SEJA. Mas como ela começou a falar muitas coisas da área da psicologia, na área da psiquiatria, né, falou de Freud, falou de determinados, né, o Stanislavski Grof, Jung, eu falei, é Joana de Ângeles. E ela simplesmente, na minha mente, fez um sorriso. Né? Ela não disse nem que sim, nem que não, mas eu tive a plena convicção que eu estava incorporando ali um espírito, né, que se apresenta nos centros espíritas como Joana de Ângeles. E, detalhe, eu estava numa palpitação, eu estava uma arritmia cardíaca absurda, porque o espectro vibracional de um espírito dessa natureza é muito alto. Né? E eu tenho os meus problemas enquanto encarnado, então eu tive muita dificuldade para interpretar o que estava sendo falado, tá? Por causa disso, porque a vibração dele era muito alta. E depois um vidente do terreiro falou, o espírito estava irradiando quase 3 metros de você, ele não podia se aproximar muito de mim, senão acho que ele ia me dar uma parada cardíaca. Tá? Então esse médico falou, ele estava a uns 3 metros de você, irradiando para o teu mental. Né? Então você fala assim, caramba, né? Os espíritos, né, como diz o livro dos médios, eles plagiam a forma e se apresentam com os nomes que nós acabamos dando a ele, conforme a cultura de onde ele se apresenta. Então, no terreiro de Umbanda, ele se apresenta lá como uma vovó, um vovô, um Exu, um preto velho. No centro espírita, ele se apresenta como o doutor fulano de tal. Tá? Então, lembrem disso. Tá? Os espíritos bons estão se lixando para a forma como eles se apresentam para nós e para o nome que nós damos a eles. Tá? Eles estão ali para fazer caridade. Né? E se nós tivermos condições de suportar a energia vibracional deles, nós vamos cooperar com eles. Então, fica aí essa dica. Né? Bom, aqui depois vocês vão ver com calma como é que essa vida flui de Deus para a alma encarnada. Tá? Até costumo dizer que o Antakarana, né, isso foi dito dentro de um manuscrito Veda, né, e o Paramahansa Yogananda cita isso. Ele diz que todos os seres vivos são como pérolas. E existe um cordão, imagine um cordão, que une todas essas pérolas. Tá? Esse cordão é que dá vida, é o Antakarana. É por ele que flui a energia que se ancora no coração, tá? No plexo, no ajna e no chakra da coroa. Tá? Então, quando a gente começa a entender isso, você fala assim, Marco, então, quando isso aqui é rompido, isso aqui é que vai formar o que o pessoal chama de cordão de prata. Né? Quando isso aqui é rompido, cessa a vida, né? Em pouco tempo, 45 a 60 dias, o dupletério descolado do corpo físico se desfaz na natureza, né? E o corpo espiritual volta para o mundo espiritual. Então, depois vocês leiam com calma, se tiver dúvida, pergunta. Tá? Esses padrões vibracionais, dessas energias que vão fluir pelos corpos espirituais, é que vão formar o que a gente chama de aura, a aura humana, que é um espectro luminoso onde você consegue ver, inclusive, o lado emocional das pessoas. Né? Às vezes você vê uma pessoa que está com a aura
na altura do cardíaco muito avermelhada, quase roxa, ela está com mágoa, né? Às vezes um marrom na altura da cabeça, né? Ela está com alguma preocupação muito alta e, às vezes, é a ausência de perdão. Então, existem leituras do campo vibracional, que a gente chama, né, essa junção desses corpos espirituais, a gente chama de aura. Tá? Vocês vejam aí, a gente faz uma comparação com o celular, que é legal. Bom, aqui vale a pena a gente entender que, na realidade, você tem 4 corpos inferiores e 4 corpos superiores. Aqui estão os corpos superiores, ó, como a gente viu lá naquela outra imagem, né? Você tem aqui, né, o Antakarana, que é o cordão de prata, ó, ele vai até a ligação com o Atman, quando ele se rompe, né, ele não dá mais vida corporal para aquele espírito que habita, então o espírito não tendo mais vida no corpo, ele tem que sair, né? E existe uma canaleta, é uma passagem que a gente chama, né, uma passagem por onde flui a vida e a eletricidade divina, chamada Sutratman. Tá? Puxa, Marco, mas nos livros, né, eu tive a oportunidade de ser instrutor de todos os livros de Kardec e vários de André Luiz e de Emmanuel, e você não vai ler nenhum deles isso. Tá? Isso aqui são conhecimentos dos Vedas, conhecimento que os grandes yogins conhecem, e cada vez mais eles conseguem entender que esse conhecimento que foi revelado pelos Vedas há 5.000 anos atrás, né, 7.000 anos atrás, hoje a física quântica está comprovando a veracidade dessas informações. Bom, aqui estão os corpos, isso aqui é muito importante você entender, que são os corpos superiores, né, que dão o contexto do espírito. Então, você tem os corpos inferiores, que é o corpo físico, duplo etéreo, o corpo espiritual e o mental inferior. Tá certo? Esses são os 4 corpos inferiores. E você tem os corpos superiores, que é o corpo mental superior. Esse aqui você não vai perder nunca. Jesus tinha ele. E aí você tem ainda o corpo, né, causal, que é o ego. Ele está unificado com o corpo mental superior, porque a cada encarnação você depura o seu ego. Né? Então saem coisas lá do campo, né, do campo búdico, que é esse lilás aqui, e ele vai perpassando as coisas para cá. Mas qual é a tendência natural? É a fusão. Então, a tendência natural é que o ego comece a diminuir de tal maneira que ele se funda ao corpo crístico, e posteriormente, corpo crístico ou corpo búdico, e posteriormente se funda a mônada, ao Atma, a centelha divina. Marco, isso está confuso. Não entendi direito. Então, eu vou te explicar no próximo slide. Ó, só para você saber, aqui é o espaço de projeção da energia mental consciente. Repara que ela está diretamente ligada ao ego. O ego, que é o eu, né, o teu eu que se modifica e vai se aperfeiçoando a cada encarnação, ele está ligado diretamente à tua energia mental consciente. Marco, deixa eu entender melhor essa depuração, essa unificação. Está aqui, ó. Você tem o ser humano, a evolução do espírito. Você tem aqui um espírito imperfeito. Ele tem 3 corpos superiores. O Atman, que é a centelha divina, esse amarelinho, o corpo crístico ou corpo búdico, que é o banco de dados da nossa consciência, e o ego, que é protegido, né, e unificado com o corpo mental superior. Então, esse aqui é um espírito imperfeito, somos nós. Então, o que é necessário? Depuração. Então, normalmente, esses espíritos que têm essa configuração anatômica do corpo espiritual, eles habitam mundos de expiações e provas. Você tem um espírito bom, olha o que aconteceu aqui. O ego de um espírito bom, ele se fundiu à energia crística. Ele se fundiu ao corpo búdico, ou seja, ele não tem mais a relação do egoísmo. Então, é um mentor. Né? Muita gente acha que, às vezes, o mentor é um espírito... Não, ele é um espírito como nós, que, né, está galgando a sua depuração, está galgando a sua evolução, e muitos bons espíritos, muitos missionários do Cristo foram espíritos bons que habitaram a Terra.
né? E eles têm plena consciência de que o grau mais elevado de despertar de consciência é o servir. Então, esses espíritos, né, normalmente se tornaram mártir. Né? Por quê? Porque foram mal entendidos pela ignorância da humanidade. Isso é, na realidade, o quê? A busca da iluminação. E, por último, né, aí você tem o espírito bom, aí você tem o anjo. Poxa, Marco, existe anjo? Sim. Vai ler Céu e Inferno de Kardec, você vai entender. Você tem o arcanjo e você tem o espírito puro. O único espírito puro que nós conhecemos no nosso planeta foi aquele que nós chamamos de Yeshua, em hebraico, que é Jesus. Né? Então, era Jesus o Cristo. Se você reparar, Cristo vem da raiz Veda, né? da raiz do sânscrito, que tem a mesma raiz, tem a mesma formação etimológica de Krishna, que significa aquele que é jungido ao Pai, aquele que é jungido a Deus. Ou seja, o espírito puro, ele irradia apenas a sua centelha divina, porque tudo já se fundiu ali. Em volta desse Atma existe o corpo mental aqui. Você não vai perder ele nunca. Tá certo? Então, esse Atma aqui, que era o caso de Jesus, ele podia dizer o que ele disse. Eu e o Pai somos um. Porque a energia de Jesus era a energia divina. Daí a Igreja Católica até confundir, né, Jesus com Deus. Né? Jesus é um espírito, né? Yeshua foi um espírito como nós. Um dia todos nós seremos, né, como Jesus. Né? Talvez esteja indo um pouquinho longe, mas nós teremos essa oportunidade, né, de ser governante de um planeta e por aí vai. Aqui é a busca da união. Então, aqui ele busca a depuração, espírito imperfeito, o espírito bom está buscando a iluminação, e aqui ele já iluminado, ele configura a união com o Pai. Tá certo? Então, esses são os estados ascensionais da alma. Nesse caminho, alguns progridem mais rápido, outros mais lentos, devido às nossas escolhas. Aqui tem exatamente como é que a energia, né, flui, elas chegam, né, nos chakras, no ritmo da respiração. Quando você inspira, você puxa o oxigênio, mas você vem junto o quê? A energia vital, que vai te dar vida, que a gente bota tudo dentro de um saco, chama de prana. Né? Eles vão fluir pelas nadis, né, que são os canais energéticos. Os três principais é o Sushumna, que está dentro da medula espinhal, o Ida e Pingala, vocês vão ver aí, que formam exatamente como se fosse uma serpente subindo, que vai formar o caduceu da medicina. Eles chegam até o sistema nervoso. Tá? Só para você saber, o Ida e Pingala terminam exatamente aqui, ó, no chakra da testa, que é o chakra responsável pela nossa consciência corporal. Tá certo? Então, o Sushumna enterrado dentro da medula espinhal, ele vai até o chakra básico, até o assoalho pélvico, e sobe serpenteando todos os chakras, né? Irradiando essa energia para os talos energéticos, até chegar no Sushumna. Isso é um fluxo constante. Então, depois de passar pelas nadis, né, pelas três principais nadis, são essas três aqui, eles vão para o sistema nervoso, plexos nervosos, né, vão para as glândulas endócrinas, né, e posteriormente cai no sangue. E do sangue vai para as células, e nas células, né, dentro do citoplasma, os mitocôndrias são responsáveis em gerar energia. Então, você vai reparar que a fisiologia do corpo sutil, a anatomia do corpo sutil, ela é brilhante, e ela é fundamental para que a gente possa fazer um bom trabalho de tratamento do sofrimento das almas. Aqui está uma tabela, que depois você vai ver com calma, né, como o André Luiz chamou, a primeira vez que o mundo espiritual, né, o espiritismo, se referiu a chakra, ele não chamou de chakra, porque chakra é um nome em sânscrito, ele chamou de centro vital. Tá? E o André Luiz foi muito inteligente, porque, vou te dar um exemplo aqui, o que ele chama de centro vital, em 58 isso, frontal, na realidade tem dois chakras, o chakra da testa e o chakra ajna. E repara, eles têm vórtices diferentes, estão ligados a glândulas endócrinas diferentes. O plexo nervoso é o mesmo, mas as glândulas são diferentes. O chakra da testa está ligado à pineal, tem 144 nadis. O ajna, que é exatamente entre os olhos, tem 96 nadis. Está ligado à pituitária, né?
ou hipófise. Então, você vai reparar que o André Luiz foi muito inteligente. Por exemplo, o chakra gástrico. O chakra gástrico envolve não só, né, o plexo solar, mas também o umbigo e o Meng Men, que é o posterior, na altura do umbigo, só que nas costas. E aqui está a grande confusão que a grande maioria dos centros espíritas ainda não entendeu. O que os espíritas chamam de genésico, né, centro vital genésico, são 2 chakras. O chakra sexual e o chakra da base. O chakra sexual tem 6 nadis e o chakra da base tem 4 nadis. Ambos os chakras estão ligados às gônadas, né? No homem, os testículos, e na mulher, os ovários. E estão relacionados ao plexo coxígeo. Tá? Então, repara, puxa vida, eu nunca tinha olhado sobre esse aspecto. Então, o André Luiz, ele não errou. Ele não quis causar uma celeuma, não quis causar um problema de entendimento, onde as pessoas ainda estavam aceitando a fisiologia, a anatomia do corpo sutil. Então, ele chamou de centro vital, igual shopping center, centro de lojas. Né? Um centro de lojas são várias lojas. Então, centro vital é mais de uma loja, é mais de um chakra. Né? E você pode ver aqui exatamente o que a visão védica mostra, chama de chakra, né? Que é o nome em sânscrito, e a correlação que existe, né, entre as nadis, as glândulas endócrinas e o plexo nervoso. Então veja com calma, se tiver dúvida, pergunta. Bom, eu fiz um curso com um argentino chamado Lívio Vinardi, e ele era uma pessoa com muita mediunidade e me ensinou muito. Ele mostrou que o duplo etéreo tem camadas diferentes. Né? Essas 2 camadas aqui são camadas que amortecem e essas aqui filtram. As de fora amortecem e essa aqui filtra. Por quê? Para que haja o quê? Uma filtragem da energia até chegar no corpo físico. Tá certo? As energias densas de baixo padrão vibratório, elas podem romper os filtros. Então, por exemplo, eu tenho formação em Pranic Healing. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz um tratamento em Pranic Healing, né, que é a cura prânica, muitas vezes você vê as telas dos chakras rompidas por energias densas durante muito tempo acumuladas ali. Então, você tem que quase que fazer uma cirurgia para repor, né, aquela tela fluídica. E a instalação de miasmas, vibriões, larvas astrais, durante muito tempo, de acordo com o pensamento das pessoas, elas produzem isso. E essas rupturas, elas podem ser temporárias ou permanentes. E detalhe, essas rupturas, por exemplo, dependendo do chakra, pode levar a pessoa à loucura. Né? Então, veja como é importante você conhecer a anatomia e a fisiologia do corpo sutil. Bom, aqui, né, algumas afirmações que a gente já vem falando. Lembrando que todo giro para a direita, se eu girar minha mão para a direita, eu estou carregando energia, estou colocando energia. Se eu girar para a esquerda, sentido anti-horário, eu estou tirando energia, estou descarregando. Então, isso é fundamental, né, para quem dá passe, por exemplo, ou vai fazer alguma colocação de energia específica, ou retirar energias densas. Né? Então, esse movimento facilita. Marco, eu conheci uma pessoa que fazia tudo trocado. Né? A espiritualidade tem que corrigir. Eu já tive oportunidade em centros espíritas que trabalhei, que era instrutor, que, na realidade, o médium dando um passe onde ele não tinha condições energéticas para dar passe, e a espiritualidade colocava verdadeiros escudos na frente do paciente para que aquela energia que o médium estava jogando nele não chegasse no paciente, não chegasse ali no assistente. Fosse toda para o chão, que posteriormente é recolhida, fica como se fosse um tapete, que eles recolhem essas densidades, e a espiritualidade tirava fluido de outros assistentes, de pessoas que estavam assistindo, por exemplo, a palestra, para poder canalizar para aquela pessoa. Então, a espiritualidade nunca vai deixar um médium prejudicar um paciente. Quando você faz alguma coisa errada, ela te corrige. Mas, por favor, se você puder estudar e ter conhecimento, você facilita o trabalho. Como diria, né, a nossa querida... esqueci o nome dela, daqui a pouco eu lembro. Né? A mediunidade hoje é a mediunidade de parceria. Já foi essa época, né, do médium ser
cavalo, instrumento. Não, hoje tem que ser parceiro. E o parceiro do espírita, do espírito que é parceiro do espírita, é aquele espírito que cobra do médium o quê? Equilíbrio. Cobra do médium de forma íntima, para que ele possa estar ali em condições de poder fazer o trabalho junto. Tá? Porque a espiritualidade sozinha não consegue, na maioria das vezes, tratar um doente, né, na sua relação do corpo perispiritual ao corpo físico. Por quê? Porque você não consegue costurar, por exemplo, uma calça jeans com uma gaze, né, ou com uma renda. Você precisa de outro pedaço de calça jeans. Então, é como se nós doássemos o nosso ectoplasma para que houvesse, né, essa oportunidade de oportunizar tratamento, né, em perispíritos, né, e em corpos físicos. Muitos de nós, em trabalho mediúnico, às vezes até dormindo, doam ectoplasma para que a espiritualidade possa trabalhar, né, por vezes centrando a pessoa num contexto de equilíbrio para que ele possa ser adormecido, né? Porque você não pega um espírito totalmente desequilibrado e tira ele de consciência e carrega para um hospital. Você não consegue fazer isso. Nem Jesus fazia isso. Ele tem que estar, vamos dizer assim, num certo equilíbrio, né? Tem um livrinho muito bacana, né? Onde eles mostram que a falta de equilíbrio de muitas pessoas na guerra do Iraque fazia com que os espíritos tivessem muito trabalho de conseguir ectoplasma. Então, eles tinham que retirar ectoplasma dos camelos para poder trazer um certo conforto para os espíritos ali, né, que tinham desencarnado, perdendo parte do corpo, para poder acalmá-los e adormecê-los e levá-los para um hospital. E quem fala dessa possibilidade, né, com muita propriedade, eu lembrei o nome, é Dona Maria Modesto Cravo, né, uma trabalhadora espírita maravilhosa. Bom, fica aí, né, a dica, como é que, né, esse trabalho de proteção das redes protetoras de cada chakra, que está, né, as telas protetoras, e o que pode rompê-las, né, drogas, alucinógenos, pensamentos e sentimentos negativos, e por aí vai. Né. Uma coisa interessante, como eu falei, a gente não consegue falar do jeito que nós deveríamos, né? Se eu tivesse que dar aula de todo esse material, eu levaria aí umas 5 horas, né? A gente só tem 1h30. Então, por isso que eu envio o material antes, e o material é bastante rico para que você possa entender. Se não entendeu, pergunta pelo WhatsApp. Aqui está uma correlação muito bacana, onde você pega o nome em sânscrito do chakra, né? O Muladhara, o chakra da base, né, que o André Luiz chamou de genésico, junto com o Swadhisthana, que é o sexual, e aqui o som equilibra os chakras. Então, é comum você ver um yogin, né, quando está buscando equilíbrio, ele Lan, Van, Ran, Yan, Am, Om, e o último, que é o Sahasrara, que é o chakra da coroa, é o silêncio. Né? Isso está correlacionado às notas musicais. Olha aí, ó, Pitágoras. Né? Então, a música é capaz de nos trazer um determinado sentimento e nos trazer um determinado padrão vibracional. Tá? Os yogis chamam esse cantar de mantras, né? Lan, repara que existe uma ressonância no final. Né? A boca funciona como um processo acústico. Lan, van, eles chamam de bija. Tá? Então, cuidado com o som ou com a música que você escuta, porque elas alteram o teu padrão vibracional e alteram os teus sentimentos, as tuas emoções, tá certo? Aqui está exatamente o que eu falei, ó. Dentro do chakra, da medula espinhal, tem o Sushumna, que é o canal energético principal, e aqui, ó, ele vai até o chakra da base, até o assoalho pélvico, ele sobe sempre serpenteando os chakras, até terminar exatamente no ajna. Então você vai ver que é o símbolo da medicina. Então esse símbolo não foi criado à toa. Exatamente ao caduceu, o meio é o Sushumna e a serpente que sobe é o Ida e Pingala. Aí você vai ver o princípio, né? O Pingala é princípio masculino, o Ida é princípio feminino, tudo no universo tem polaridade masculina e feminina. Tá?
Aí você aqui vai reparar que, dependendo da respiração que você tenha, você não respira, por exemplo, principalmente quando você está para dormir, com as duas narinas. Você vai reparar que sempre tem uma predominância, uma está maior. Quando você tem predominância na narina direita, a tua mente está ativa. Vai ser ruim para tu dormir. Tá? Pingalar está muito ativo. Então você tem que trocar a polaridade. Quando você está com a narina esquerda mais ativa, né, o fluxo do ar é mais constante, a tua mente está serena. Aqui você consegue dormir. Marco, como é que eu posso trocar a polaridade da narina? Está aqui, ó. Tá? É uma técnica bem simples. Você vai ler, você vai entender. Tá? Anadishodana Pranayama. Tá? Então você tem aí um mudra. Tá? Ele está explicando aqui. É interessante porque você fala assim, muita gente às vezes tem dificuldade de fazer isso aqui. Ó. Você dá uma dobradinha na sua mão, ó, fica igual lá, meu amigo. Aí você tapa o nariz aqui, depois tapa o outro aqui, inspira e expira pela mesma narina. Né? Você só troca quando o pulmão está cheio. Então leia com calma, você vai, né, olhar que você pode trocar as polaridades da narina quando você não está conseguindo. Pessoas que têm insônia, por exemplo. Tá? Se olhar a predominância dela, exatamente a narina direita. Ela tem que trocar a polaridade através daquele exercício para que a mente fique serena. Tá? Então, são alguns truques, né, que a gente vai conhecendo por causa do conhecimento e da anatomia e da fisiologia do corpo sutil. Bom, aqui está um sushuma, né? Aqui, ó. Quando você faz, por exemplo, uma prece, né, você alarga, né, a possibilidade de entrada de energia. Isso aqui gera doenças. Tá? Esse fluxo não constante de energia pelo sushuma, que é ele que vai irradiar para todos os plexos nervosos, para todas as glândulas endócrinas. Né? A energia vem por aqui. Ela vem pelo chakra da coroa, desce aqui por trás, né? Pelo bulbo, né? Aí quando chega a primeira vértebra, que é o Atlas, né? Ali dentro do Atlas, que é a primeira vértebra da cervical, você tem a medula espinhal. Dentro da medula espinhal tem esse canal energético. Tá? Ele é o principal. E ele tem que estar sempre nessa posição aqui, ó, para a energia fluir bastante. Quando você pega, às vezes, magos negros, vocês vão ter a oportunidade de aprender isso, e eles querem prejudicar uma pessoa, eles colocam condensadores ou aqui na entrada do sushuma ou então na saída. Que aí ele prejudica todo o fluxo. E aí compromete todo o fluxo prânico do corpo. Tá? Então, depois vocês vejam aí com mais detalhe, o próprio sushuma tem subdivisões. Aqui está o desdobramento, né? É uma das leis da apometria, é o desdobramento. E é interessante você entender que muita gente só acredita que o desdobramento tem que ser consciente. Ou seja, eu tenho que sair do meu corpo, né? Eu estou aqui, ó, corpo físico, dupletério, né? O dupletério tem uma cor meio azulada, né? Ele é como se fosse um plugue. Quando você desdobra, ele se afasta. Nesse momento que você se afasta, você produz mais ectoplasma. Por isso que muitos médicos, às vezes, para fazer doação de ectoplasma, eles fazem um ligeiro descolamento do dupletério, porque exatamente nesse espaço aqui sai muito ectoplasma e a espiritualidade aproveita para poder usar isso como cura, né, como tratamento para os espíritos necessitados. Então, repara, ele pode ser consciente, eu sei, né, aquele caso que você sai do corpo e olha o teu corpo. E o meu corpo físico está ali. Mas eu estou aqui. Tá? Então, eu aprendi a fazer isso quando eu tinha 14 anos, num livrinho de um cara chamado Lobsang Rampa. Né? Quando eu era muito curioso, eu li o livro dos espíritos com 14 anos, já estava me tornando espírita, mas eu li o Lobsang Rampa e ele ensinava a fazer desdobramento. Então, eu ficava no meu quarto fazendo desdobramento. Então, eu saía do corpo e olhava meu corpo, né? Eu ficava mais ou menos na altura do teto, olhando meu corpo embaixo. Aí, um belo dia, eu fui capturado e fui levado como se fosse para uma cela. E aí eu só escutei um espírito, como se fosse uma cadeia mesmo. Um espírito falou assim, você é muito novinho, não tem experiência nenhuma, nem conhecimento para fazer o que você está fazendo. Eu fiquei uns 5 anos sem desdobrar, tá? Com medo, porque na realidade era o meu mentor que fez isso para evitar que eu fosse capturado, né, por hordas, né, ou falanges trevosas, que isso aqui pode acontecer. Você faz uma prece sem... se você vai dormir sem fazer sua prece, você pode ser capturado no seu corpo espiritual
por trevosos. Por isso que eu costumo dizer, nunca durma sem fazer prece. Você pode se tornar alvo de falanges trevosas. Então, aqui tem o pulsar, né, desse conceito do desdobramento. A gente vai falar mais ainda sobre desdobramento mais à frente, mas aqui para você ter uma ideia. Aqui está um ataque, né? Os trevosos, como é que você se protege, né? Pelo nível de consciência, pelo frontal, e aí o frontal pega a testa e o asna. O asna é até o nível de consciência. E o gástrico, que é o conceito da vontade. Então forma um escudo, tá? Protegendo você de ataques de trevosos. Bom, os modelos mentais a gente vai ver, tem gente que nasceu assim, cresceu assim, quer morrer assim, é a síndrome de Gabriela, né? Então, como é que os modelos mentais são formados? Então, depois você leia com calma, você vai entender, tá, esse contexto, porque é aqui que mora o grande problema da apometria. Os modelos mentais viciados, que se repetem de uma encarnação para outra, fazendo um aglomerado psíquico. Bom, aqui estão os corpos, né, perispirituais, né, desde o Atman, né, até o corpo físico. Você vai reparar aqui, ó, o corpo búdico, é o banco de dados da consciência, ele é de todas as existências do espírito. É o local onde estão gravadas as leis de Deus, é o corpo búdico. E repara que essa figura é bastante interessante. Imagine que essa é a tua atual encarnação. Tá? E você tem uma persona, né? Como diriam os gregos, uma máscara que forma o teu ego atual, da tua atual encarnação. Mas só que você teve muitas outras personalidades. E de uma encarnação para outra sempre ficam resquícios. Então, a chamada personalidade múltipla, tá? Que nós hoje somos, vamos dizer, vitimizados por isso, tá? Esse aglomerado psíquico é uma coisa espiritual. Você não vai tratar com remédios tarja preta. Né? A psicanálise, a psiquiatria é uma das ciências que tem que evoluir muito, porque o remédio tarja preta ele descola, né, padrões energéticos das telas fluídicas. Né? Eles acabam prejudicando a pessoa. Tá? Então, a medicina tem que começar a entender, e eu costumo dizer que a apometria é a medicina do futuro, que existe um corpo sutil, existe, né, uma anatomia, uma fisiologia. Então, os médicos do futuro, e esse futuro não está longe, eles vão ter que começar a entender isso aqui, para poder tratar as doenças da alma, entender que a alma, na realidade, é um espírito encarnado, que tem as suas mazelas, né, devido aos resíduos de personalidades de vidas pretéritas. Ok? Aqui está, ó, só para você ter uma ideia, né, o que você traz para o consciente é em torno de 400 bits de informação por segundo. O que está no teu inconsciente é 11 bilhões de bits. Então, repara, se você cai no automatismo, sempre o inconsciente e o subconsciente vão assumir as tuas atitudes. Então, por isso é que você tem que começar a ter lucidez para poder, porque se você deixar no piloto automático, né, o número de informações que você consegue analisar por segundo é de 400 bits de informação. E 11 bilhões estão presentes no teu ego, no teu id, no teu superego. Então, eles vão aflorar e vão assumir teu pensamento, tuas atitudes, tuas palavras e por aí vai. Então, reparem, depois vocês leiam aqui sobre para que servem os rituais, são âncoras para a mente. Nós ainda vivemos um momento que precisamos de rituais, precisamos de coisas físicas para poder ancorar a nossa mente, né, no conceito de fé. Aqui algumas canalizações que eu recebi, né, do meu guia-chefe aqui, Urubatão da Guia, trazendo um conhecimento bastante bacana para vocês lerem aí depois. Eu recomendo vocês assistirem esse vídeo. Tá? Quem já fez a reforma íntima comigo já viu esse vídeo. Eu já pedi lá atrás. Mas veja de novo, para você lembrar, ok? Esse outro vídeo também, tá? Que mostra a prática da meditação, como é que ele limpa você, como é que ele traz oportunidades de higienização para você, algumas necessidades que vocês vão ter que entender, algumas necessidades que têm que ser atendidas, né? Vocês têm que aprender a meditar. Aqui está o link, né, do poderoso mantra, que é o mantra OM, né? Meditar pelo menos 5 minutinhos por dia, depois vai aumentando para 7, 9, 10, 13, 15, até chegar aqui. 15 minutos de meditação por dia,
você começa a ter uma outra visão sobre a espiritualidade e as possibilidades que você pode ter. Então, está aqui exatamente, né, o link para você baixar. A Simone, se puder, depois, bota esses vídeos lá no grupo, para que as pessoas já tenham acesso direto, tá certo? Hermes Trismegisto, sou fã incondicional dele, né? Qualquer pensamento, decreto ou palavra proferida com fé, direcionada a algo ou alguém no plano terrestre, conecta e provoca resposta ou vibração no plano astral, ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico estão intimamente ligados. Os precursores da apometria, e aí que é história, né? Eu não vou aqui ler, mas você vai entender que tudo começou, né, com um farmacêutico, bioquímico, o Dr. Luiz Rodrigues. Ele foi dar uma palestra no Hospital Espírita de Porto Alegre, e lá tinha o médico José Lacerda. E ele viu aquilo e falou, meu Deus, isso é fantástico. Ele era médico, né, cirurgião, ginecologista, mais tarde se tornou clínico geral, e ele começou a aperfeiçoar o que o antigo, vamos dizer assim, precursor chamou de hipnometria. Ele achou que aquilo não era um nome apropriado, então ele chamou de apoalém-metria, além do corpo, metria de medida. Tá? Então aqui tem a história dele, aqui o termo apometria, ó, explicando para vocês, né, a necessidade. Aqui é uma explicação conceitual do que é apometria. Tá? Então vale a pena você entender isso, leia com calma. Aqui foi uma psicografia que eu recebi quando eu trabalhava numa casa aqui de São Paulo, e eu fui o responsável em trazer a oportunidade dessa casa trabalhar por apometria por decreto. Se não me engano, eles trabalham até hoje lá, e eu dei um curso, né, para os médiuns e recebi essa psicografia mostrando a necessidade da apometria por decreto, que é a que a gente vai trabalhar aqui. Algumas observações, vale a pena você ler as 3 formas de trabalhar na apometria. Vale a pena você lembrar algumas coisas em relação, né, o que é a doença, o que é o equilíbrio e tal. E, por último, o movimento das células, né, que mostra exatamente que, por exemplo, quando você trabalha com o Pranic Haley, a gente consegue ter uma sensibilidade de entender, por exemplo, o padrão vibracional de determinada região do corpo. Na realidade, a gente está fazendo uma espécie de medição com as mãos, né, da voltagem de um grupo de células. Né? Então, está aqui, né, como é que ela age, né, de 70 a 90 milivolts. Ela é uma célula normal, abaixo de 70 milivolts ela está já com miasmas, ou seja, com doenças, e abaixo de 26 ela está doente, morrendo. E aqui, por último, né, a explicação de por que a apometria faz parte da doutrina dos espíritos. Então, tem várias citações, inclusive de Kardec, e eu recomendo aos espíritas de carteirinha, né, que acham que Kardec não falou nada sobre isso. Aqui tem várias citações, inclusive né, de onde foram tiradas, para vocês entenderem que Kardec era brilhante. Ele deixou claro que muita coisa ainda teria que vir à tona como conhecimento, e essa descoberta estaria ligada aos segredos do perispírito, que é exatamente a apometria. Tá certo? Então, aqui, por último, tem um trecho, né, de um folheto que é distribuído na casa de Padre Pio, que faz um trabalho maravilhoso ali em Botafogo, no Rio de Janeiro. E aqui eu achei bastante bacana para vocês entenderem o poder da prece. Tá certo? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O Espírito da Verdade, que é Jesus, né? Em 1860, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, página 94. Então, eu acredito que nós passamos aí 5 minutos, mas como o material é bastante extenso e tem muito conhecimento, eu acredito que podem ter ficado dúvidas, mas me proponho a saná-las, né, através do WhatsApp, lá que vocês mandam a pergunta, caso ocorra. Mas, por favor, leiam o material. Porque, às vezes eu recebo perguntas de coisas que estão escritas no material. Aí, nitidamente, eu olho e falo assim, esse fulano não leu o material? Então, leia o material e tragam dúvidas. Puxa, Marco, eu interpretei isso aqui dessa maneira, tá certo? Né? Para que a gente possa ter uma coisa construtiva. Né? Eu não vou ficar
vamos dizer, feliz em ver alguém me perguntando uma coisa, poxa, mas isso está no material, está escrito lá, nitidamente no material. Tá certo, meus queridos? Bom, eu só tenho a agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora. Deixa eu parar a apresentação. Pronto. Pedir desculpa aí dos 5 minutos que eu avancei, mas eu acredito que foi válido para que vocês possam ter essa reflexão sobre esse conteúdo, que é bastante rico, e estudem, leiam, tirem suas dúvidas. Tá? E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. E eu vou conversar com a Simone, talvez eu comece a mandar o material com 10 dias de antecedência. Então, da próxima aula, que vai ser em fevereiro, eu já mando com 10 dias de antecedência, que aí dá tempo. Né? Eu mandei esse primeiro com uma semana, aí você estudou um pouquinho, leu um pouquinho, aí vai continuar lendo ele agora, aí quando faltar 10 dias, né, para o próximo encontro, eu mando um novo material, se dá uma leitura rápida, tira as dúvidas, e a gente vai aí caminhando. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado, namastê a todos vocês, fiquem na paz de Deus. Obrigado, boa noite, mano. Parabéns aí pela exposição. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Marcos. Obrigado, Beijo no pessoal. Até coração. o próximo mês. Boa noite, Boa obrigada a noite. todos. Boa noite, obrigada.